Olá pessoal, tudo bem? Hoje 2 de dezembro, último mês do ano, graças a Deus, chegamos até aqui, né? Deus nos guardou, nos livrou, nos deu força. Então, há algum tempo eu estava com vontade de fazer a leitura dos provérbios e ficava esperando um mês de 31 dias e confesso que eu esqueci o mês de outubro. Aí quando eu me lembrei já estava 3, 4 de novembro. Eu digo, não, próximo mês eu faço. Acredito que eu esqueci novamente. Lembrei ontem à noite, que era dia primeiro ontem. Mas aí eu fui trabalhar, eu parei para almoçar. Aqui são 2h45 da tarde. Aqui está 2 horas a menos do que no Brasil. E eu tenho muita vontade dos provérbios, porque eu gosto muito de ler os provérbios, porque os provérbios foram escritos por Salomão, né? Tem muitos conselhos, sábios conselhos. Diferentemente de um ditado popular que a gente escuta muito, se conselho fosse bom, se vendia, não era dado, era vendido, isso é uma mentira. Ao contrário. A Bíblia orienta que na multidão de conselhos há sabedoria, tem sabedoria. Então, se você anda com pessoas que têm boas palavras, não só boas palavras, mas têm boa reputação, têm boas atitudes, porque falar pela boca é fácil, mas como as pessoas vivem é que mostra realmente quem é. Até como a Bíblia fala, né, pelos frutos que se conhece a árvore. E Salomão é muito famoso como um homem, mas foi o homem mais sábio do mundo. Também consequentemente, foi o mais rico do mundo até hoje. Estima-se que a riqueza dele atualizada chega a 3 trilhões e meio, se fosse dinheiro de hoje. E ele não adquiriu essa sabedoria à toa. O texto muito famoso é que quando Deus visita ele à noite, quando ele se torna o rei, ele, em vez de pedir riquezas, que ele já tinha muito também, ele pede sabedoria. Mas o que muita gente não fala, se esquece, é que bem antes, no livro de Reis, e até nos Salmos mesmo que ele escreve, ele mesmo fala de onde foi que ele adquiriu essa, entre aspas, sabedoria de pedir sabedoria a Deus. Porque o seu pai, o rei Davi, e ele foi criado com o rei Davi no palácio, e o Davi o instruía. Tem várias passagens na Bíblia, na história bíblica, que fala isso. Inclusive, como eu falei, ele fala também nos provérbios. Que o pai dele orientou ele para ele adquirir sabedoria, para ele tudo que ele pudesse fazer, um máximo para ele adquirir conhecimento e sabedoria. E isso fica na mente da criança. Ele cresceu ouvindo os conselhos do pai. Deixa eu baixar aqui. Meu canal, esse eu tenho um canal no YouTube, mas eu posto esses vídeos no Face, posto no Instagram e não tem edição. Tá? O propósito aqui não é fazer videozinho bonito, não é, o que importa é a palavra que Deus coloca na nossa mente e tem que transbordar, porque não adianta adquirir também conhecimento se a gente não passar para as outras pessoas, porque a vida aqui na Terra, o egoísta não vai longe, a gente tem que aprender e passar, e quanto mais a gente puder passar, mais Deus manda. Então, como eu estava falando, Salomão foi instruído pelo seu pai, não só por palavras, mas como as atitudes. Claro que tem passagem na Bíblia que Davi errou, claro que ele era ser humano, mas ao longo da sua vida ele muito mais acertou do que errou. Isso é o normal, todo ser humano erra e todo ser humano acerta, mas o melhor é o fim do que o começo. Então, no fim, Davi estava muito bem com Deus, entregou o reino a seu filho e deu seguimento. Então, o que eu queria falar sobre isso antes de começar a leitura aqui, que quanto mais você puder orientar os seus filhos no caminho do bem, com palavras e com atitude, porque filho, criança, tem um ditado também popular que diz, criança vê, criança faz, e esse é verdade. A criança não vai ser uma boa pessoa só pelo que você vai falar para ela. Claro que você deve aconselhar com os melhores conselhos possíveis, porque quem é sábio escuta conselho e erra, aliás, e não erra se escutar os conselhos, principalmente dos pais. Então, se você orienta bem seu filho e vive aquilo que você faz, automaticamente isso vai ficar na mente dele e quando chegar o momento de tomar algumas decisões, ele vai agir certo, que foi o caso de Salomão. De tanto ele ver
o pai, como era o respeito dele com as coisas de Deus e as atitudes. Quando chegou a hora que Deus foi perguntar o que ele queria, ele não pensou duas vezes. Ele pediu sabedoria para guiar o povo, porque era um numeroso povo, e ele precisava de ser sábio para guiar aquele povo e tomar as decisões certas. E prontamente Deus concedeu a ele a sabedoria, que tanto é que foi chamado o homem mais sábio do mundo, da sua época, quem sabe até hoje. Mas também agregou muitas riquezas, que ele também se tornou o homem mais rico do mundo. Então, eu quero, resumindo isso que eu queria falar, oriente seu filho, dê conselhos e ande com pessoas sábias, ok? Então, vou começar esse. Hoje é dia 2, eu vou começar o provérbio 1 e depois eu vou fazer o 2. Aí amanhã eu dou sequência. Eu quero terminar esse mês até o dia 31, cada dia ler um provérbios. E também é bom para quem nunca leu. Assim, algumas palavras podem ser que a gente não usa comumente, mas eu estou lendo uma versão aqui, vou ler até aqui no computador, da Bíblia Online, que é um pouco mais moderna a versão, e dá para todo mundo entender. Então tá. Se quiser se inscrever lá no meu canal, é Marcelo Vasconcelos, no YouTube, dá aquela força. Mas também não quiser, não tem problema, só assiste aí e escuta, preste atenção, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá para o vídeo não ficar longo. Provérbios 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Ele está falando que o sábio vai crescer mais ainda em sabedoria ao ouvir os conselhos e seguir os conselhos dos salmos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Aí ele que começa, ele deu só essa explicação e aqui começa. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Algumas versões falam, é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceitem. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivo com a sepultura, e inteiros com os que descem a cova. Aqui ele fala de as pessoas que convidam para fazer mal às pessoas, assassinar, emboscar, até roubar. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas estradas das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atenta para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão.
Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o nosso temor com assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobreviverá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor ao Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre de todo mal. E esse foi o Salmo 1, que ele fala, né? Sempre quem busca o caminho do mal vai se perder no mal. Tem também um que a gente muito fala, o mal por si se destrói. Então, os que procuram o caminho do bem, independente do que aconteça, vai colher o bem. Quem busca o caminho do mal, independente do que aconteça, vai sempre colher o mal. Que todos vivemos debaixo da lei de semeadura, né? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Isso também está na Bíblia. Então, pronto. Aqui foi o primeiro vídeo, Provérbios 1. Vou finalizando aqui, desejando que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que entre com providência e dando proteção e livramento, tá? Deus abençoe. Em breve vem logo o segundo, para ficar em dia, que hoje é dia 2, e amanhã eu começo todo dia a soltar um vídeo, tá? Deus te abençoe.